Se levanta, abra a boca, insista. Reage, mulher. Fala, Zita! Então é isso aí, vamos direto. Diretor, produção, tá todo mundo bem? Socorro. Vamos lá, esquentando os motores. O primeiro programa de muitos, gente. Esse é um projeto feito por Minas, para manas, monas e minas também. É um lugar de partilha informativa, tá? Educativa e criativa sobre diversidade cultural, regeneração ambiental e impacto social. E das Minas da ZL pro mundo, meu nome é Raquel, eu sou a coordenadora da Associação Santa Zita e líder comunitária aqui da Quebrada. Eu sou a Anne Almeida, sou atriz, poetisa, arte educadora, produtora cultural. E aí, nós duas agora vamos começar com esse novo projeto, tá? O podcast Fala Zita, a gente vai veicular toda sexta-feira ao meio-dia. E aí, assim, né? Porque como a gente não gosta de fazer coisa pouca, nem coisa leve, a gente já trouxe uma convidada, assim, pesadona, com um super impacto, que primeiro aqui eu vou bater um breve currículo dela. Claro que eu fiz uma cola, que eu não tinha condição de decorar tudo isso. Sem chance. E quem é ela? Vamos lá, pra quem não conhece. Hoje ela é liderança nacional, bacharel em Direito, especialista em políticas públicas e direitos humanos, atuante na coordenação da União Nacional por Moradia Popular e movimentos de moradia da região Sudeste, desenvolve um trabalho social com mulheres negras periféricas na América Latina e no Caribe. Pouca coisa. Que e aí eu te digo mais, porque além de tudo isso, ela já foi, né? Do que ela é, ainda tem o que ela já foi. Preciso de uma cola, obviamente, porque não tem condição, muitas informações, né? Exato. É um PDF de 50 páginas. É uma potência que, meu Deus, vamos lá. Ela já foi vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos, que é o CONDEP, trabalhou na Secretaria de Habitação em Campinas, foi assessora na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de São Paulo, foi conselheira de políticas públicas para as mulheres e fez parte de outros conselhos também. É a nossa primeira convidada de hoje, eu trago assim com muito amor, muito carinho, no nosso tópico de justiça social, Graça Xavier. Palmas, estúdio! Primeiro agradecer o convite, tanto da Anne, Raquel, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar as várias experiências aí nos vários anos de vida, né? Sim. Mas também poder dialogar, bater esse papo com vocês, que Mana, Minas e Monas e Santa Zita, Fala Zita, é muito legal poder me deslocar, né, da região sudeste e vir para leste, para a famosa ZL, e poder bater esse papo com vocês vai ser maravilhoso. É de fundão para fundão, né? De fundão para fundão. Maravilhoso. Graça, assim, dizer que muito obrigada de você ter topado, assim, estar com a gente de coração nesse primeiro movimento. Porque, assim, todo projeto que se inicia, você sabe que não é fácil, né? A gente começa um movimento novo em alguma coisa, então, assim, muitos outros trabalhos que a gente é envolvida, muitos outros projetos. E aí tem assim, a gente não gravou, tá, pessoal? Mas acabei de mediar um conflito porque eu esqueci de avisar a tia da perua dos meus filhos. Aí minha mãe tava na porta pra pegar a perua, eu tive que ligar pra tia da perua, volta. Não, mãe, fica! Loucura, né? A nossa vida aí de mãe solo, a gente sabe da dificuldade. E por que a gente pensou em você, assim, de primeiro, além do seu currículo sensacional, de toda a sua trajetória de trabalho, você foi essa mãe solo há 30 anos atrás, né? Você viveu tudo isso que a gente vive hoje, com bem menos recurso, sem tecnologia, sem o celular, sem... Cara, eu fico imaginando, assim, que sobrevivência que é uma mulher... há 30 anos atrás, criar 3 machos, né? Criou 3 machos. Que os netos é macho, todo mundo é tudo macho, gente. Como que pode, né? A gente tava discutindo ali fora, batendo um papo e falando. E a Graça, ela tem o poder ali de fabricar homens nesse mundo, né? Não, então não assim, é pouco. E como diz minha avó, ninguém deu pra bandido. Entendeu? Ninguém deu pra bandido, que esse negócio é o mais sensacional de ninguém ter dado pra bandido. E aí, eu acho que assim, eu acho que tem muito a ver com as nossas pautas, né? Começar um pouco desse lugar, né? Como foi pra você
nessa época, nos anos 80, né? Que eles nascem ali nos anos 80. Como foi esse rolê, assim? Vamos começar por aí, porque eu acho que é o lugar que pega, assim, as mulheres hoje em dia, né? Essa vida tripla, que você tem que se desdobrar em trabalho, em vida, e aí você tem que ficar bonita também, você tem que ficar gostosa, né? Porque também tem que malhar, e também tem que comer direito, e também tem a vida social. Enfim, me diz, assim, fala um pouco dessa época da sua vida. Não, quando eu percebi que você estava com todo esse conflito, na hora já recordei ao passado, né? Porque é isso, na década de 90 eu me separei, fiquei com 3 filhos, um com 11 anos, outro com 12 e um outro com 5, né? E essa era muito difícil, porque eu tinha que trabalhar. Casei com um marido pobre, então logo não tinha pensão, né? Então era. Nada? Não vinha nenhum recurso financeiro? Nada. Então eu que bancava de tudo. Se desdobrava de Minha todas as formas. sorte é que eu já participava dos movimentos de moradia, já tinha conseguido a minha casa, não pagava aluguel. Né? Essa foi a minha grande sorte. E você já tinha formação na época? Ainda não. Trabalhava ainda com não. o que na época? Na época eu trabalhava de tudo, que você imaginar. Eu fui metalúrgica, já fui tecelã, já trabalhei em fábrica de papel e papelão, já fui diarista, já fui babá, já fui doméstica, de um tudo, um pouquinho, né? Então, a minha vida era isso. Na época, quando eu me separei, eu tinha os 3 filhos, trabalhava e estudava. Né? E militava nos movimentos populares. É uma potência essa mulher. Mas foi assim, qual foi as datas, assim, o tempo, né? Você se separou e em seguida já começou a estudar? Não, eu estava fazendo tudo isso. Trabalhando, estudando e tinha os filhos. Isso em 90, né? 90, Por aí. 90 e... Meu filho ele nasceu em 92, em 95 ele tinha... 99 eu me separei, em 99. Então, em 99 eu me separei. Com um pituquinho. 5 anos de idade. O mais novo tinha 5. 5 anos, 11 e 12. E aí, nesse meu tempo, eu trabalhava e estudava. Né? Então, eu fiquei com tudo isso, trabalhando, estudando e criando 3 filhos. Então, o que a gente combinava, né, com todas as mães? Tipo, uma mãe leva na escola, a outra busca. Aí, como eu trabalhava o dia inteiro, às vezes não tinha nem horário para mais tarde... Então, as mães levavam, buscavam e eu contribuía com de outra forma. Financeiro, porque você já tinha um recurso, né? Isso, aí, por exemplo, às vezes tinha que ir de carro, ajudar no combustível. Às vezes tinha que comprar lanche para as crianças, para alguma coisa. Então, eu ajudava em outras coisas e elas Você já dirigia nessa época? Nada, dirijo toda a minha vida. Entendi. Entendi, é o combustível das outras mães, tal, das outras famílias. Só a minha vida. Entendi. Né? E aí, dessa forma que eu criei meus filhos. E é muito engraçado isso, porque nem eu me dava conta de tanta coisa que tinha que fazer e tinha que administrar tudo aquilo, né? Aí mas eu sempre fui uma mãe muito descolada, assim, eu fui mãe muito novinha, com 18 anos, então, tipo, nós somos criados juntos, assim, crescendo juntos. Então, o meu diálogo com meus filhos sempre foi muito legais. Então, assim, se é pra balada, vamos pra balada até hoje. Se é pra sair, vamos sair. Uma mãe jovem, né? Super aberto, isso, né, é o papo. isso. Elas são muito abertas. Então, a gente dialogava muito. Então, o mais velho de 12 e o de 11 cuidava do de 5. E o de 5 ia ajudando a se cuidar, né? Então, era essa relação. E a gente foi. E a rede de apoio que você foi criando. E as outras mães, né? Que é a discussão que a gente sempre tem, né? Que precisa de uma aldeia para se criar uma criança, né? Exatamente. Eu sempre falo que construir casas em autogestão, viver na comunidade, né? Você não constrói só moradia, você constrói cidadania. Porque é um grupo, literalmente, de apoio que uma vai ajudando a outra. E nós, mulheres, temos esse dom, né? De sentir, ter essa sensibilidade, de solidariedade para poder ajudar, cuidar uma da outra, claro. E também dos filhos, né? E é muito louco que é assim, né? A nossa sociedade, né, culturalmente no Brasil, é instalado um lugar onde nós somos rivais uma da outra, né? E isso se rompe quando a gente vira mãe. É incrível como isso muda, não é?
Você sente isso? Total. Porque assim, depois que a gente vira mãe, começa a acontecer assim, ó, nas entrelinhas, uma coisa de você se colocar no lugar da outra mãe, e esse lugar de rivalidade lá que você foi ensinada, o macho da outra, o boy da outra, se lasca o macho da outra, assim. Porque você tá ali muito mais preocupado na sobrevivência da sua cria, né? E aí você tá, essas relações com a outra mulher, ela vai pra um outro lugar, né? Completamente outro lugar. Isso se rompe. Não todas as mulheres, claro que isso, né? Tem pessoas que não despertou para essa consciência ainda. Mas assim, isso muda muito depois que a gente vira mãe. Como é louco isso, né? Porque é a questão do machismo patriarcal, né? Porque você já foi criada com esse pensamento. Mas aí quando você tem um filho, uma filha, que você começa a perceber que você tem que quebrar aquela estrutura e pensar em ter filhos com uma outra visão. Meus filhos, graças a Deus, são todos, eles falam, eu sou feminista, né? Porque todos eles lavam a roupa, limpam a casa, faz comida, leva café na cama pra eu de manhã cedo, entendeu? Se eu tô lá mãe, tá cansada? Faz o almoço, leva na cama e eu almoço. Então, assim, nós temos que ir desconstruindo tudo isso, né? Nós não queremos filho pra ir reproduzindo aquilo que aqui em Itaquera não tem uns boy desse, né? Não, aqui em Itaquera não mandaram os boy desse pra Itaquera. Ficou pra lá, na verdade, faltou... Tá lá em Trancoso, tá em Trancoso. A gente vai chegar, calma que a gente vai chegar no papo de Trancoso. A gente vai chegar. E realmente é muito isso, assim, né? O fato de quando a gente se torna mãe, a gente para de olhar a sociedade de um modo em geral, assim, só naquela cabecinha fechadinha e expande, né? As nossas ideias, as nossas mentes, o que a gente quer, o que a gente pensa lá na frente, tudo. E eu e a Anne, assim, particularmente hoje, a gente desenvolve muito isso. Né, dessa rede de apoio, dessa ajuda, olha, hoje eu não posso, você não consegue pegar, não consegue levar, me ajuda com tal coisa, tá com febre, é aquela loucura. E a gente faz isso hoje, mas é muito mais fácil. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem um carro para dirigir, a gente... Tem Uber. Tem Uber, tem os aplicativos. Que não é tão caro quanto era um táxi na época. Nossa, né? Porque, por exemplo, né, pobre não pegava táxi, imagina, né? era uma loucura. Então, assim, eu tenho, eu sou a fãzinha que fica puxando ali, né? Com a Graça. Da Graça, eu sou a fãzinha que fica puxando a plaquinha, que é a fãzinha número 1. Eu também tô no Porque fã-clube. desde quando... Você é presidente, eu sou vice do fã-clube dela. Do fã-clube. Porque desde quando conheci a Graça, de muitos anos de luta, assim, né? A gente vai chegar ainda nesse ponto aí de trabalho, tudo... Mas desde quando a gente pôde sentar para poder conversar, depois daquela reunião que a gente teve lá na CMP, conversamos bastante, tudo, que ela falava, eu, tipo, chorando em lágrimas, né? Ela contando a história dela, eu falando, meu Deus do céu. Ela conseguiu, eu também vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque cada vontade que a gente tem de sair para comprar um cigarro e não voltar mais. Nunca mais. A gente, o que eu tenho vontade de falar, eu vou mandar tudo pros pais. Vai morar com os pais mas aí você, né? Você se coloca assim, você fala assim. E aí, eu juro, eu tenho uma parada de autoescrita. O que é isso? Um psicólogo uma vez me falou, escreve. Escreve seus sentimentos, escreve. E aí, se um dia, gente, não mexe. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, não mexe no meu bloco de autoescrita, não. Se estiver que mexer no meu celular, tem coisas lá muito íntimas, tá? Olha, pra lá que eu vou. Aí, puta, já dei o caminho, né? Já deu o caminho. E aí, o que eu fiz? Quando eu senti, assim, que o mundo tava caótico pra mim, né, nesse lugar de separação e de estar criando essas crianças sozinha, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a colocar nesse bloco de nota as mulheres que venceram, que eu conheço, assim, não é ninguém da TV. Aí eu comecei, teu nome tá lá. Aí eu comecei, fulana, Milena, Sandrinha, ó, anota essa parte aqui, ó, pra gente mandar pra Sandra. Como eu coloquei, Milena, Sandra, aí coloquei Graça. Tipo assim, as crianças estão criadas, ninguém morreu, ninguém deu pra bandido. E tá todo mundo assim, ninguém deu pra bandido, como diz minha avó. E assim, e as mulheres estão aí, estão na vida, se formaram, têm suas profissões. Eu juro, toda vez que eu começo a surtar, eu entro no meu bloco de notas, eu vou lá. Não, ela conseguiu, eu também vou conseguir. E aí tem a história, né, da Graça, que foi uma das que me deixou bem emocionada, que é a questão do filho dela, né? O filho mais velho,
Anderson. O Anderson é médico. Falei, Nossa, você tá decorando o texto. Decorei o texto, meu amor. Ela decorou o texto. Eu estudei sobre a vida da Graça, sabe aonde? Sentada no bar, tomando uma cerveja com Você ela. já sabia que me era o respeita. Anderson ali? Pelo amor de Deus. O Anderson, não, tampa aqui. O Anderson, ele mora onde? Que país? Eu não vou saber, não vou lembrar. Aí já tá pedindo demais. Mais ou menos. Não, mas aí eu lembro dela, falou assim, o Anderson fez medicina. Aí eu, na minha cabeça, assim, veio aquele meme da Nazaré, né? Bugou. Falei, ela lá do extremo, criou essas crianças sozinha. Como é que ela conseguiu formar um filho dela em medicina? Conta esse rolê. Não, Conta esse rolê. Conta esse rolê. Pra todo mundo se emocionar junto, porque De é maravilhoso Anderson. também. Conta esse rolê de Anderson. Não só dele, né? De todos os outros, mas... Eu sempre uso uma frase, que é minha, e eu preciso ainda deixar ela lá registrada, mas hoje a gente tem ela como frase da Secretaria de Mulheres da União Nacional, que é: a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Uau. Né? Olha. Então, a partir, quando eu consegui a minha moradia, que eu sabia que eu não precisava pagar mais aluguel, que ninguém ia me despejar, que eu não tinha que mudar para favela, não tinha que virar moradora em situação de rua, nada disso. Que era o maior medo da época medo, também, né? Era o maior medo da época. Imagina, a mulher separada, 3 filhos, se tivesse que pagar tudo isso, eu tava ferrada, né? Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu tinha a 4ª série de 1º grau. Então, eu voltei a estudar. Primeiro movimento. Primeiro foi voltar a estudar, fiz supletivo, fiz supletivo do fundamental, prestei vestibular. Na época era vestibular mesmo. Vestibular, fui para a faculdade fazer direito. Assim que eu comecei a estudar, fazer direito, eu falei para meus filhos, não, vocês não vão passar nada daquilo que eu estou passando, então vocês vão estudar. E aí era a maior briga, né? Imagina, 3 moleques, vocês vão para a escola, eu saía de casa de manhã, voltava à noite. Isso em que bairro? No Jardim São Savério, lá do lado do zoológico. Nossa. Eu, graças a Deus, da minha família inteira, eu fui a primeira pessoa que tive celular na vida. Nossa. O meu celular parecia um tijolo desse tamanho, eu dava até pena. Guardava na cintura, que assim, né? Que tinha aquele negócio da cintura. Teve o bip antes? Porque meu pai teve o bip antes, eu lembro. Tinha o tijolão do celular e o bip, então eram as duas coisas, né? E aí, naquela época, quando eu me separei, eu tive mais sorte ainda, que eu virei assessora na Câmara com um cara que chama José Eduardo Martins Cardoso, que foi ministro da Justiça. Então, assim, um cara... Não, peraí, dá um close. Não dá, é muita coisa. Não, na moral. Com o cara que foi quem? O ministro da Justiça. E hoje ele é quem? Hoje ele tá aposentado, tranquilão, tem um dos maiores escritórios de... Aí, ó, se precisar, nós temos amigo. Amigo influente, os amigos da Graça, nossos amigos também. E aí, o que acontece? Ele sempre falava assim, ó, assessores têm que ganhar bem. Nada de assessoria ganhar mal. Então, graças a Deus, quando eu me separei, eu tinha um salário justo. Graças a Deus. Ou seja, o desencarnado foi e levou a miséria com ele. Ele me deixou livre Aí, em ó, paz. abriu os caminhos, isso entendeu? eu digo todos os Livre em dias. paz para seguir bonita, né? E então, nesse processo, foi onde eu tinha, graças a Deus, porque na época não tinha nada de faculdade gratuita, ou você prestava vestibular e ia para uma federal, né? ou estadual, ou você pagava. Eu fui paga, faculdade paga, pagava puta grana para fazer o curso de Direito. Eu sempre conversei com meus filhos, ó, vocês têm que ter uma profissão, ou estudar. Aí o meu filho mais velho cismou que ele ia virar jogador de futebol. Aí foi jogador Que é a de profissão futebol, do pobre, né? O pobre hoje negro, periférico. é isso. Mas e hoje é cantor de funk e youtuber, né? Agora subiu mais 2. Agora tem 3. Aí eu falei pra ele, bom, vamos fazer um combinado. Ou você vai jogar futebol e vai jogar mesmo para ser um profissional, ou você vai estudar. Aí, naquela época, saiu as bolsas em Cuba, uma parceria com o governo cubano e o governo brasileiro. Aí eu falei, vou escrever você para... Ele tinha 16 para 17 anos. Nossa, eu vou escrever para o curso em Cuba. Aí ele, Mas já tinha um curso em mente? Medicina. Medicina. Porque Ah, não, era um projeto para medicina. Ah, tá. Medicina. Aí ele falou assim, mãe, você é louca? Como que eu vou sair daqui? Vou lá para um lugar que eu nem conheço, outra língua, outro tudo. Eu falei, então foca. Você quer futebol? Foca no futebol. Se você não passar no futebol, é para lá que você vai. Poucas, parceiro. Poucas ideias. Pronto. Aí ele focou no futebol. Fizemos um contrato, ele assinou, foi jogar lá em Minas Gerais.
Ele foi no dia, gastei maior grana, passagem, não sei o que. No outro, passou 3 dias, eu bate na porta, Oxi. o filho lá com a mala. Mas por causa de quê? Não gostou, não conseguia fazer amizade, disse que os caras exploravam, você voltou. Eu falei, então já sabe agora, né? Só tem um caminho, é esse. Medicina. Vai-te embora. Medicina. Aí ele falou assim, não, agora eu vou jogar no Corinthians, no São Paulo. Focou de novo. Mas lá vai mãe lá de Focou gastar de novo. Não, aí eu peguei, aí tem um amigo meu que jogava no Corinthians, falou assim, olha, no Corinthians, no São Paulo, no sistema só tem um jeito. Cartucho. Cartucho é o QI, quem indica vai, né? Mas é assim até hoje, Aí, né? aí É ele uma falou assim, se você quiser eu te indico o teu filho. Aí eu falei, minha filha, ele falou que te indica, você quer ir? Ele falou, eu pelos outros vou nada, eu vou é pro mérito, ou eu sou um bom jogador, ou eu sou. Nossa! Eu falei, fechou, porque ou você vai ser um bom jogador, ou você vai ser um bom médico. É, exatamente. Aí ele foi, mas não passou, é claro que não passou, porque ela só Muito passa quem difícil, é, né? Não passou, agora foca. Aí fiz a inscrição, onde uma menina trabalha com a gente, ela fez a inscrição dele, e aí vamos viajar, preciso viajar, viajamos. E eu falei assim, sei lá o que Deus quiser. Era um processo. Ele já era maior de idade? Não, Não, 17 menor, para 17. 18 anos. E era um processo de seleção mesmo. Tinha não sei quantos inscritos e eles iam E várias selecionando. etapas também, não era? E aí, nessas várias etapas, a primeira etapa ele passou. A menina falou assim, eu nem vou comentar nada, falou só comigo. Ele passou na primeira etapa. Eu falei, não vou nem falar nada, que sempre que é perigoso ele rezar contra, né? É. Aí a mãe fez gente, mas não tô Quietinha, sabendo, fiquei na não tô minha- sabendo o que fiquei na minha aconteceu. de férias na Bahia. No outro dia ela me liga, Graça, passou, pega o O busão. voo. Pega a beira da rodagem, pega a beira da rodagem. Vou não, pega o busão e volta. E vem pra São Paulo. Corri pra São Paulo com ele, vou correr documento. Tinha que pedir autorização pro pai, porque era de menor, né? Pra tirar. Tinha que pedir autorização porque ele ia servir o exército, pra se alistar no exército. Pedi, fui lá e fui de madrugada e nada. Aí voltei revoltada, eu assim na porta da Câmara Municipal, sentada assim, revoltada, porque eu não conseguia a dispensa dele e ele ia perder Ai, que o agonia. curso por Por conta conta da disso. dispensa. Aí entrou um major lá da Câmara, um dos grandes lá do major, falou assim, nossa, por que você tá assim tão sério? Eu não gosto de ver assim não, eu gosto de ver você sempre rindo, né? Aí eu falei, você acredita? Eu tô 3 dias saindo da minha casa de madrugada, vindo ali, bem em frente à câmera, para poder a dispensa do meu filho e não dispensar. Ele fosse dispensa para quê? Eu veio para fazer o curso de medicina em Cuba. Se eu perder agora, nunca mais ele vai fazer, nem vou formar o meu filho em medicina nunca, né? Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, é sério. Aqui, ó, documento aqui. Ele mostrou e falou, entra aqui na minha sala. Por que você não me falou isso antes, que eu já tinha feito Dado a um dispensa? jeito. Aí o cara foi lá, puf, carimbo. Acabou. Atravessei a rua, fui lá, o cara pegou o carimbo e carimbou e dispensou. Você vê? Aí eu voltei mais revoltada ainda. Que era tão simples Por e quê? você... Não, Tão mas- revoltada, mas- porque assim, quantas pessoas que não conhecem ninguém... Que não conhece que ninguém. não E a conseguiram. cultura do Mas Brasil, aí né? a gente volta no que você estava Cultura falando do Brasil. sobre a influência dele no futebol. Porque se ele ele quisesse ser influenciado pelo futebol, talvez ele hoje não seria médico, talvez hoje ele seria um jogador, né? Sim, mas- Mas é isso, ele não quis essa influência e você, por um acaso do destino, porque quem conhece a Graça sabe, tá sempre rindo, sempre com sorriso largo, sempre brincando, tirando onda, o cara te conhecia, te viu, falou, meu, peraí. O que tá Então, acontecendo, mas né? aí dentro dessa dinâmica aqui, ó, de amizade aqui, de parceria, existe duas dinâmicas, que ela é a dinâmica da lógica e eu sou a dinâmica do divino. E aí, Nossa, no meu conceito dessa sua história aí contada, é que foi o trabalhar divino. Que é assim, a gente tem anjos e tem proteções e tem caminhos que são regados ali também por uma egrégora ali que se forma. Cara, uma mãe lutando pro melhor, pra uma vida. Você acha que a espiritualidade não põe a mão? Porque pra mim a lógica foi completamente essa. Eu falei assim, esse cara foi colocado pelo anjo da guarda, que eu já tô aqui pensando, né? Esse A major- oração da mãe, as orações e ela da mãe, E ela aqui, ó. toda lógica. Eu falei, mas uma mãe que saiu assim, ó, na liderança por um filho, o divino vai lá, eu chamo de divino, mas cada um dá o nome, Sim, sim. dá o nome que quiser pra sua crença, sabe?
pra espiritualidade que rege uma coisa maior. Eu tô aqui, ó, pensando, tá aqui tá o anjo da graça, né? Que ela já tá aqui. A graça rezando a noite toda aqui, ó, de joelho no chão. Gente, não, uma mãe com fé, e, enfim, um ser humano com fé e que acredita muito em algo, move montanhas, né? Sim, mas graças a Deus conseguimos. Aí ele foi para Cuba, 8 anos e meio em Cuba. Hoje não só é médico formado, tá atuando aqui, tá próximo, na Vila Prudente, né, que ele é médico. E também é médico família e ajuda todo mundo no bairro, né? Porque assim é Aí ele conheceu a esposa lá. Aí E tá morando aqui em São Paulo? Ele fazia medicina, a menina boliviana também fazia medicina. Fazia medicina. Aí lá fizeram um baby. Fizeram um CPF Nasceu novo. lá. O CPF novo foi lançado lá. O Emerson, né? Que hoje vai fazer 13 anos. Mas ela vive na Bolívia com o filho e ele vive aqui. Aí ele reconheceu, registrou e tudo. Paga pensão certinho. E agora, todo final de ano, então ele vem nas férias. Com a gente de férias e depois volta. Logo ele tá doidinho pra virar brasileiro. Não sei tá doidinho, né? Não. Eita, se não volta mais, né? Vai chegar uma idade e falar assim, vou morar com meu pai. Vamos levar ele pro samba. No dia que ele conheceu o samba, ele fala, não volto mais. Pior que é igual o pai, só pensa em futebol. Vou ali, quero jogar futebol. Tá no sangue. Eu vou jogar ele ali no Itaquerão. Tá, e aí me fala assim um pouquinho também do Everton, do Renato, né? Porque aí logo depois já veio o Everton, né? Que eles têm a idade casadinha. Depois de 8 anos, o Renato. Então, eu tenho o Everton, que hoje trabalha com eventos. Ele gosta, o negócio era com eventos, lá em Trancoso. Em Trancoso, gente. O Everton. Anne. Tá, a primeira... E o Everton e o Renato trabalham com Uber aqui em São Paulo. O Everton tem um filho, o Kevin, e o Renato tem 4, por falta de... Meu Deus do céu. 4. O Diogo, a Laura, o Lucas Mário e o Levi. São 6 netos. 6 netos no total, 5 homens e uma menina. Pra não roubar meu brilho. Porque tem aí pra uma rainha. Pra você continuar reinando no seu habitat natural. Aí ela fala assim, eu sou a gracinha, né? Eu sou a gracinha. Ai, que linda. A Laura tem quantos anos? Tem 7 anos. Tem 7 anos. Massa. E eles moram aqui em São Paulo todos? Moram em São Paulo, aqui no Brás. Massa, tudo centrão. E o Anderson hoje mora comigo. O Anderson. Ai, que massa. Nós moramos juntos no Savério. Ai, que delícia. Tá, Graça, me fala um pouquinho da sua luta, né, com as questões da pauta feminina e como que você chega nesse lugar, nesse trabalho, assim. Então, essa é uma parte bem interessante, porque logo minha atuação, eu vim de comunidade eclesiais de base, depois fui para os movimentos metalúrgica como sindicalista, depois fui para o movimento de moradia. E no movimento de moradia, na década de 90, a Luiza Erundina era do Partido dos Trabalhadores e começou a construir várias moradias para as famílias de baixa renda. Pessoas que não tinham condições de pagar aluguel e daí por diante. E na época, ela iniciou na época mais ou menos uns 112, mais de 100 projetos habitacionais em vários lugares. Na leste, no centro, na oeste, e eu sou da sudeste. Então, onde eu moro, iniciou um projeto de moradia com 200 unidades. E na época era construído através de mutirão e autogestão. Ou seja, aos finais de semana, as mulheres e homens iam trabalhar, mas a grande maioria são mulheres, chefe de família ou mãe solo. Esmagadora maioria. Né? Até hoje. E aí, o que eu percebi? Que aos finais de semana, essas mulheres vinham trabalhar e geralmente chegavam com machucado, braço quebrado, olho roxo, queixo ralado, né? E aí a gente perguntava o que acontecia, cada um tinha uma desculpa. Escorreguei, bati no tanque, escorreguei no tapete, caí, quebrei o braço.
E aí eu falei, gente, não é normal essa mulherada sempre se machucar aos finais de semana e feriado. Quer dizer, meio de semana tava todo Tá mundo todo mundo normal. legal, bacana. Aí eu comecei a juntar as peças. Tem marido? Não. Tem companheiro? Não. Mas não é normal, né? Aí, nessa mesma época, surgiu uma campanha que era de autoconhecimento do corpo, porque surgiu várias mulheres com câncer de mama, e daí por diante. Aí eu falei, peraí, vou te dar uma sacada. Vamos começar a fazer uma formação com essas mulheres, né? Para a história do autoconhecimento. Que eu já falasse assim, vamos chamar uma oficina de combate à violência, ninguém ia. Ninguém vai. E aí começamos, aí eu falei, vamos fazer um pacto aqui. Ó, aqui ouviu, aqui deixou. E aí a primeira oficina nada, a segunda nada. Peraí, e isso, essa ação da prevenção da saúde acontecendo no mutirão? No mutirão, nos finais de semana. Nos finais de semana, quando elas iam pra canteiro de obra, né? Canteiro de obra. Tá. Aí a gente dedicava um tempo durante o período de mutirão, tipo, ia acabar às 5 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, parava tantas mulheres e subia, aí a gente fazia essa formação. Tá. E aí eu fui percebendo, depois da terceira reunião, que elas já estavam querendo contar o que acontecia. Abertas, né? Então fizemos um pacto, aí onde elas começaram a contar, alguns eram marido, outros casos até o próprio genro, pessoas que viviam na mesma casa. Resumindo, era isso, né? Aí eu falei, não, a gente tem então que começar, porque aí não era só na Sudeste, percebemos que era na Leste, era em todas as outras regiões. Eu falei, não, então a gente precisa ter um acompanhamento melhor. Aí eu procurei, na época, a Casa Sempre Viva Feminista, né, que é a SOF. Existe até hoje? Existe até hoje, existe hoje, que é um braço da Rede Mundial de Mulheres. E uma outra que chama Casa Lilith, que também na São Caetano, que fazia todo esse trabalho. Aí eu comecei a fazer o trabalho de formação, ir lá, querer entender como que fazia tudo aquilo. Aí fui aprendendo, o que aprendia lá eu aplicava no... Trazia para o mutirão. Pro mutirão. Aí depois, nesse meio tempo, eu virei coordenadora da Central de Movimentos Populares. Aí na Central de Movimentos Populares tem vários trabalhos, de LGBTQIA+, tem negritude, tem tudo. E aí eu peguei e falei, então agora nós vamos trabalhar diferente. Vamos juntar todas as regiões e fazer um curso desse uma vez por semana em cada região. Aí a gente fazia das 18 às 20 horas, para as mulheres não chegar à tarde em casa, e começamos a fazer na formação. A partir daí, nós percebemos que nosso trabalho não era só importante só para combater a violência, mas também para empoderar as mulheres, porque a grande maioria era mulheres, nas direções era a minoria homens, mas nos cargos, nos cargos de direção eram os homens, pouquíssimas mulheres, porque as mulheres não sabiam dialogar, A as mulheres não hierarquia era sabiam outra, conversar, tinha audiência com o prefeito, com o governador, com o presidente da república, as mulheres não sabiam, eram os homens. Eu fui falando, não, gente, vamos trabalhar a questão de gênero, mudar vamos isso trabalhar aí, a questão né? da igualdade, vamos trabalhar Isso tudo em que isso, ano? né? Que época? Isso da década de 90 para 2000, Pra na 2000. época de 2000, daí por diante. Aí fomos trabalhando isso, e isso foi ganhando corpo, porque as mulheres foram se sentindo, foram, assim, de fato, se empoderando, buscando conhecimento. E eu sempre acredito muito na formação mesmo, a formação de luta de classe, né? Então, se eu sei qual que é aquilo que eu tenho que defender, então é aquilo que vai defender. E aí eu vim trabalhando, não só eu, não é toda a Secretaria de Mulheres, vem trabalhando nessa formação para que as mulheres fossem, não só entendendo, mas compreendendo de fato qual que é o seu papel na sociedade, né? Então, a partir daí, nós fomos criando ela não só no estado de São Paulo, mas em toda a União Nacional por Moradia Popular. Aí, nesse meio tempo, foi ganhando corpo, e a gente começamos a fazer parcerias, todo esse trabalho de rede com as organizações de caráter internacional, que é a Rede Mulher e Habitat, pela América Latina e Caribe, mas também a Marcha Mundial de Mulheres. Então, nós fomos trabalhando. Então, qual que era a nossa ideia? Sempre que fazia um evento, puxava alguém com mais esse corpo de... Mais a desenvoltura ali, né? feminismo mesmo, para poder vir fazendo esse diálogo.
Claro que no começo gerou muito conflito, os homens não queriam, claro. não queriam, não achava importante, né? Bobagem, pra que você pode aprender que você não precisa, né? Que você não. Por que se que eu você- vou dar voz se eu posso calar a boca, né? Exatamente. Pois é, pobre é tudo igual, não tem diferença, né? E aí nós fomos pegando também via estatística, porque nada melhor que você mostrar a estatística, Claro, né? Olha, mulher ocupa o mesmo espaço, o salário menor. É menos. Mulher aqui tem 20, mas só tem uma no cargo de diretoria e serve de secretária para todos os homens, né? Então, essas coisas a gente foi mudando esse perfil. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos mudar bastante, porque hoje nós temos uma pauta aqui, não só as mulheres carregam, mas os próprios dirigentes homens têm o dever e a obrigação de levar nossas pautas. Então, nós conseguimos fazer projeto de lei no município de São Paulo, de iniciativa nossa, que pedimos para um vereador entrar com um projeto de lei, que é a titularidade em nome da mulher. Foi uma lei nossa, da União dos Dentro da Como moradia. funciona essa lei? A lei, todas as unidades construídas pelo poder público, quando a pessoa vai fazer o financiamento, a titularidade é em nome da mulher. Mesmo que ela seja seja casada. com... Mas se separa, tem que dividir. Então, mas é mais prático estar no seu nome para você fazer a divisão do que o cara no te dar nome um do golpe cara. e te levar embora, né? Porque acontecia isso. Olha eu aqui, ó, aqui, ó, Já meme, tá tramitando, meme da Nazaré aqui, ó. Já. Acontecia muito isso, né? Aí, além disso, nós conseguimos, através dos conselhos de políticas públicas para as mulheres, colocar a lei, por exemplo, de aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Aí agora, no novo... Tudo nessa mesma lei. A lei é assim, tem uma lei municipal, mas você vai implementando ela em outros segmentos. Tá. E agora, no novo programa Minha Casa Minha Vida, entidade, nós colocamos uma emenda, costuramos com mais de 270 organizações, e no 8 de março, Lula anunciou junto no programa lá em Brasília, como um dos pontos, que é o atendimento a mulheres vítimas de violência. Não precisa ter a medida protetiva, desde que você tenha um acompanhamento. Essa casa tem 100% de subsídio. Então, por exemplo, se eu estou aqui em São Paulo, sou vítima de violência, eu posso mudar para qualquer parte do Brasil, eu vou ter uma casa para ser atendida 100% gratuita. Sem, com subsídio. Isso Então, agora, recente. recentemente, nós, 8 de março, a gente encaminhou a Uau, que proposta. sensacional. E Olha foi- aqui, ó, Teve a Marcha das olha, ó. Dá um Margaridas, foco aqui, inclusive, ó. né? Não, 8 Na de março, no revista. 8 de março No mesmo. 8 de março mesmo teve, né? Isso. Mulheres da União, ó. E aí tem tanta coisa linda. Tem tanta gente, coisa sabe? bonita, né? Ai, eu sou só um passarinho querendo voar quando eu olho isso. E aí é muito legal, porque, por exemplo, aí nós conseguimos construir essas duas revistas, né, que chamam Mulheres da União na luta contra a violência às mulheres, o protagonismo das mulheres na construção da consciência de luta de classe, né? E a outra ali tem outro título, aqui, o título dessa, né? O título dessa daí. Na construção do direito à cidade. No direito à cidade. Então, a ideia nossa não é só falar assim, nós somos mulheres. Não, a gente quer incidir direto nas políticas públicas com um olhar diferenciado, tanto para gênero quanto para raça, né? Para que isso traga um benefício para as minorias, de que ao longo de uma vida inteira, de uma história inteira, a gente nunca teve oportunidade, né? Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. Quando que uma mulher poderia ter o protagonismo que, por exemplo, a Dilma teve na presidência, né? Então não poderia ser. Tanto é que ela foi boicotada ali no negócio bem... Sofreu golpe, né? Um golpe maravilhoso, né? Só que não. E isso traz muito da luta que vem acontecendo lá desde os anos 90, né, para os anos 2000 aí, de todo esse rolê que você tá contando, das mulheres se unirem e falar assim, peraí, gente, tá normal não, vamos continuar até quando esse rolê, né? Vamos ficar apanhando dentro de casa até quando? Vamos ficar sofrendo e criando filho sozinha até quando? Vamos ficar trabalhando no mesmo cargo que o diretor e vamos ficar ganhando menos por quê? Né? Então, é muito disso que você vem falando mesmo, é espetacular, cara. Não, e assim, né, em um movimento político, né, um movimento social, assim, que tava que começa na lei com esse viés
de melhoria de condições de trabalho, de reconhecimento de hierarquia e etc., ela desdobra para outros lugares culturais, né? Ela vem, porque aí você traz luz pro assunto, né? E aí você traz luz pro assunto, e aí, como a gente já conversou, pautou aqui, né? Até nessa relação de uma mulher com outra mulher. Porque, assim, que você reconhece disso antigamente, assim, na sua infância? Essa questão do patriarcal, de colocar a outra como sua inimiga. Você sentia isso? Era algo que já era percebível, assim, nessas dinâmicas da rivalidade entre as mulheres? Porque, assim, isso na minha família era muito latente. Eu percebia, assim, que uma mulher... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Minha mãe e 3 tios, né? É a única menina e mais 3 homens dentro de casa. Aí, o que eu percebia? Que as mulheres dos meus tios, elas eram sempre chacotadas, assim, sabe? A mulher que era porca, a mulher que era vagabunda, a mulher que... era sempre alguma coisa, assim, colocando a integridade, a aparência em pauta. E os homens que chegavam, né, tanto os namorados das primas, o marido da minha mãe... Nossa, o cara da hora. O cara legal. O cara... Meu, os caras cagados. Os caras assim, nossa, com a ficha corrida zoada. Como é que é isso, assim, nesse seu olhar pra esse lugar cultural, social mesmo, dessas dinâmicas De tudo que da já família, mudou. enfim, o que você pensa disso? Então, eu sempre fui muito atrevida, né? Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa aos 7 anos de idade, aos 11 anos já me mantia, já trabalhava e me mantia, ainda consegui casar virgem, já que diabo. Ai, meu Deus do céu. Poxa, Graças a Deus que esse nem trem acabou. aproveitou. Ai, Só que ai, não, né? ai, Depois... Mas se fosse hoje, eu não faria Fosse mais hoje, isso, Deus né? me Não livre. faria mais isso. Mas, enfim. Mas peraí, rapidinho, você sabia que tem uma lei que só saiu Sim. da lei? Você só que eu descobri saiu isso da- recentemente, que eu fui fazer um vídeo aí pra uma patrocinadora, porque eu tenho patrocinadora. Ai, meu Deus, ela tá Ai, abusada, agora, viu? Fui fazer um vídeo, aí eu fui pesquisar, né, o que tava. Tem pouco tempo, acho que tem uns 10 anos, eu não vou lembrar agora, que saiu da aba da Não, lei. 10 anos tem que a gente nasceu, né? Mais ou Não, menos. Porque criatura. na nossa cabeça a gente ainda... Eu fui A gente pesquisar. ainda tá... Não, na nossa cabeça, quando a gente fala assim, anos 80, foi logo ali. Amor, a gente tá quase 40 já. Não, né? filha, mas eu sou jovem. Seguimos jovens. A gente luta É uma pela lei nossa dos juventude. anos 80, se eu não me engano. Que Não. ela caiu nos anos 80. Não, eu não sei se ela caiu nos anos 80. A Eu não gente vou vai lembrar, pesquisar de mas novo. onde eu quero chegar? Que essa lei diz o seguinte, que o homem, é uma lei brasileira, que o homem, ele podia se separar da mulher caso ele descobrisse que a mulher não tinha casado virgem, que ele estava sendo enganado. Cara, isso muito recente, acho que tem 10, 20 anos, sei lá, no máximo que essa lei foi banida da Constituição, assim, da Assim aba. como o divórcio, faz muito pouco tempo, e outras... E aí, né, quando eu fico... Gente, é muito absurdo, assim, sabe? Pautar a liberdade... Aí tem todas essas questões, a liberdade sexual da mulher, sabe? São assuntos muito recentes. E por isso que espaço como o nosso é tão importante. Sim. E na periferia, porque na quebrada, ainda o olhar é muito assim, ó, sabe? Porque eu sinto que esses debates, essas conversas, eles acontecem em um lugar mais elitizado, em lugares que as pessoas têm mais acesso à informação. Porque, assim, quando não se tem informação, não se raciocina, não vai pro campo do diálogo, nem questiona se isso... mas não, eu sempre aprendi assim, então aqui tá certo. Vou continuar fazendo, porque minha mãe fez assim, minha avó fez assim. Pessoal, né? Vamos falar sobre isso? Mas é difícil, por exemplo, eu pego essa linha de raciocínio assim, eu sempre fui mais além no tempo, né? Então, com 11 anos de idade, eu já trabalhava, com 14, eu já estava aqui em São Paulo trabalhando e me mantendo, né? Então, eu sempre fui muito além. Então, assim, tipo, na minha casa era cheia de irmãos. Mas eu não fazia nada que eles mandavam. Então eu era desse jeito. Ai, como é bom. Pronto, eu só né? gosto de gente rebelde. Desse Então, mas jeito, isso pronto, né? nasceu nela, né, cara? Porque Não, Mas você tem a consciência de que você era a exceção, então, né? Talvez A regra. a minha mãe já era assim. Eu perdi minha mãe muito novinha. Mas o pouco que eu lembrava da minha mãe, então ela era assim, sabe? Ela comandava a casa, ela administrava a casa, ela administrava o meu pai, meus irmãos, todo mundo. Então, tipo assim, eu já vi nessa linha... Mesmo perdendo ela nova, mas já tinha essa linha já de raciocínio. Então, assim, o pouco que ela pôde te ensinar, ela deixou bem fixado. Exatamente. Então, eu casei novinha, mas assim,
Eu casei na Vema e falava, não, eu quero minha liberdade, eu não vou deixar você tomar conta da minha liberdade. Não, você não vai trabalhar. Mas claro o boy que te brecou, que a gente, então, né? mas ele fala assim, você não vai trabalhar. Claro que eu vou trabalhar. Ou eu vou trabalhar, ou a gente se separa. Então, tudo na base da, tipo, não quer... ameaça. Da guerra, né? Da Eu foice. separar. Então, assim, quando faltava um mês pra eu casar, ele falou assim, e agora, você vai parar de trabalhar? Eu falei, não, vamos desistir o casamento agora, papel correndo. Vamos desistir o casamento agora que eu não quero mais casar. Ele falou, não, agora vamos casar. Eu falei, não, agora eu não quero mais casar. Mas e aí? Viramos uma noite dialogando. Aí eu fiz um contratão lá. Eu não vou limpar a casa, eu não vou lavar a louça, eu não vou fazer Maravilhosa. comida. Palmas, esteja palmas. Eu não vou fazer Espetáculo. nada disso. Aí quando eu casei, ele falou assim, e aí, vamos fazer? Eu falei, você falou que você ia casar comigo e eu não precisava fazer nada disso, que você ia fazer. Então você vai fazer tudo. Eu vou trabalhar quando eu chegar. Mas funcionou esse negócio? Esse contrato? Funcionou perfeitamente. Olha, Você não mas cadê uma fugiu da cópia? regra. Dá uma cópia dele pra mim. Então, Manda o O PDF. meu próximo casamento. tanto que não fugiu da regra, que meus 3 filhos sabem fazer tudo em casa, porque ele ia ensinando. Depois que eu me separei, claro, eu me ferrei, porque eu não sabia fazer nada. E teve que fazer tudo com 3 crianças pequenas. Não, trabalhando fora, porque estudando. na real é nem tanto ao sul, nem tanto ao norte, né, gente? O caminho do meio é sempre que dá certo. Porque assim, se as relações fossem, assim, né, honestas, não pesava pra ninguém, gente. Vamos combinar? Sabe, você faz um trem, eu faço outro, eu lavo, você cozinha. Não, aí, né? não, aí Mas de não é vez, assim, de né, vez o em quando, negócio. não, de vez em quando até eu fazia alguma dessas coisas, né? Sim, Quebrava claro. a regra, eu fazia. Mas se eu falasse, eu fazia, eu tô mentindo, ele fazia tudo. Por exemplo, supermercado, feira, essas coisas. Eu sou uma mulher que eu odeio fazer supermercado, eu odeio fazer feira, eu gosto de vir aqui, ó. No papo, no diálogo, em qualquer Trabalhar, lugar, agora a gente tá no mundo trabalhar, trabalhando, né? Meu mundo E é é de uma trabalho. Que não o doméstico, porque o Não, doméstico é não. trabalho de infeliz, né? É. Que não acaba nunca, tá ali, tem, Tá, tem, só lava louça, tem. Enquanto você tá em Entra casa, tem semana e louça sai e tem roupa pra semana. lavar. Não tem jeito. Então, nesse sentido, e a primeira traição do meu ex-marido comigo, aí foi muito engraçado, que as minhas cunhadas, minhas irmãs falaram assim, vamos pegar a mulher, vamos bater. Eu falei, que que isso. bater mulher, rapaz, para. Eu casei, foi com ele, não foi com a mulher, então vocês querem bater, pega ele lá, bate no seu cunhado, bate na tua irmã. Fala de novo, produção. Maravilhosa. Né? Eu tenho que bater que nada, eu não casei com uma mulher na rua. Se ele tá paquerando alguma e alguém paquerou, sinal que tá vivo. Então, Então, sinal que tá vivo é ótimo. Deixa ele. Se ele não me quer, eu já vou procurar outro Cara, também. esse isso. negócio de que a outra mulher, né, que tá com o presente de Deus, né, que a gente larga, ela pega o presente de Deus, né, aí... carrega. Não, e aí Aí rola. eu tenho uma chacota com a Anne que eu falo. Ah, vai que uma começar, época- gente? Lógico que vou, Que claro. inferno. Teve uma época que ela foi a pepecona de ouro. Não, né? calma, não, Porque explica. Não, pera lá. A gente tem os nossos causos da vida aqui que muito se parecem com a atual. Com a tua história, e com a história de várias outras E mulheres. várias outras, e é um dos motivos de você também estar aqui, fora a história de trabalho, de luta. Aí vai enfim. começar a explanação Não, em rede mas nacional, é gente. rede nacional, aí vamos Ah. jogar pro mundo. E aí tem a questão exatamente, de quando a mulher ela é traída, ela vai atrás da outra mulher para bater na outra mulher. É, e não né? no Nunca lírio atrás dourado, né? do alecrim dourado, É. que tá lá tocando terror nas festinhas das crianças. Brincando no parquinho, né? Não, agora termina, E aí conclua tem, a história. aí tem a situação de que quando o homem ele já vem com a família completa, que ele já vem com as crianças, quando a mulher se relaciona com o homem que Ai, já tem que as crianças, vergonha. a gente tem duas situações. A gente tem a mulher que fala assim, peraí, você é um bom pai ou você é um pai ruim? Qual é que é a sua? E a gente tem a mulher que a gente chama de pepecona de ouro, que passa a mão Calma. na cabeça do pai o tempo inteiro e a ex-mulher é que é errada. É a que não presta. É a que não presta. Sim, é já ruim. ocupei esse lugar por um determinado todo período da mundo, minha né? vida, Vamos né? combinar, né? Não, no sentido de que, assim, né? Hoje as relações adultas, todo mundo tem uma história e tem um filho, Já- né? já passou Então, quando todos você os vai... 30. Se não tem um trauma, tem um filho, Não, tem toma alguma coisa remédio tem, controlado. Algum problema Ixi, tem. tem processo, joga nome no Ninguém Jus Brasil, fala. vai aparecer lá, Vários. certeza. Certeza. Mas no sentido de que, assim, quando uma mulher adulta, né, ela se relaciona com um homem, na maioria das vezes esse homem adulto já tem um filho, já teve uma ex-mulher, já teve uma família, já teve uma história, né? E aí... Não que hoje exista mais esse lugar, não tanto, né? Esse lugar de briga entre as mulheres, né? Meio cada uma cuida da tua vida. A criança em questão ali fica transitando nesse cenário de tipo, tem uma mãe, mas tem uma tia, né? Uma madrasta,
né? Que antes era madrasta, mas hoje é uma tia. E tem o pai. Só que aí, a Pepecona de Ouro, o que é a Pepecona de Ouro? Ela acha que o boy dela, que tá com ela na... É o presente de Deus. Não, ele é o santo. E quem não presta é a né? A mãe das crianças. E eu ocupei esse lugar num tempo, né? Claro, né, gente? Seres humanos, todo mundo tem seus defeitos, enfim. A relação desses E tá ex. tudo bem também. E aí agora eu sou a mãe que não presto e tem uma nova Pepecona de Ouro no negócio. Mas enfim, tá tudo bem. Mas é a vida. A gente ri disso pra caramba, isso é piada. Onda, porque é o ciclo da vida. Então, assim, a gente o tá... ciclo sem É um fim. ciclo sem fim, levanta o bebezão aí. De quem que é o filho mais novo? Levanta o filho mais novo, levanta a Maria. E aí a gente tem todas essas questões. E aí isso linka muito, porque antes os homens não tinham... assim, não era assim, né? Você se casava muito novo, né? Que aí é uma leitura que eu tô fazendo agora do papo que a gente tá tendo. O homem e a mulher casavam muito novo, e aí eles tinham filhos, e era muito raro ter uma separação, né? Quando tinha traição, tinha briga, uma Mas bate na também, mulher. coitada da mulher, Não, levava nas costas. Então, a relação. acontecia de tudo, mas aí não tinha a separação. Não, A era muito separação raro, era né? muito mais Porque o difícil. desquite era um uma absurdo. vergonha A mulher pra era sociedade. puta e o cara era o Total, machão. Uhum. E aí o que acontece? E hoje em dia não tem mais isso. Então hoje em dia as mulheres brigavam entre elas lá por conta realmente de traição, chifre, porque tinha amante, sustentava 2 casas, o cara era Muitas das vezes era essa loucura. história, não era? E agora hoje não é mais assim, né? Hoje o cara geralmente tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, cada um com uma mulher, e aí as minas que tá no local ali, ó, no núcleo, né? No reinado Da Pepe atual, de Ouro. ela tá reinando e tá sendo a Pepecona de Ouro, passando a mão na cabeça dos machos, e aquela loucura toda. E isso vem mudando. A gente vai vendo as transições de como isso acontece. Quando a gente passa pelaquela situação, de como a gente se portava, de quando quebra-se aquele vínculo e a gente começa a passar por outra situação, a gente fala assim, peraí. Que é muito do que a gente conversa, né, e fala. E aí hoje a gente já traz um outro cenário. Não, peraí, vamos entender aí o que vai ser a próxima pauta nossa. O que a gente tá errando hoje que amanhã a gente precisa ajustar e evoluir quanto sociedade. O que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Mas eu acho social. que tem muito a ver com isso que está acontecendo agora, que é justamente esse papo que nós estamos fazendo aqui, né? Isso não é só entre nós, não. Mas isso estão nas redes sociais, nas escolas, nas reuniões até nas reuniões de chamada de religiosas, né? De religião, tem esse diálogo hoje. Então, isso... eu acredito que de 2000 para cá mudou muito. É claro que teve 6 anos aí de totalmente retrocesso, mas graças a Deus está voltando à normalidade, né? Nossa, então, nesse sentido, eu percebo que essa coisa do patriarcal, que entra também essa história, né, das mulheres, separou, é vagabunda porque está separada. Também mudou isso. Quando eu me separei, eu tinha várias amigas que eram amiga, depois que eu vi que estava separada, que virou a cara. Conseguindo criar filhos, me mantendo. Amante do fulano, amante. Eu virei amante de todo mundo. Mas você né? perdeu umas amizades na época? Eu nunca perdi, porque eu não dou muita confiança, não. Assim, o negócio é papo reto, quer vir, vem, não quer, amém, e é isso. Você nem sentiu muito esse julgamento, então, porque você foi cuidar da tua vida, né? Teve alguns meio pesados, assim, Teve? meio pesado mesmo de eu olhar e falar, não tô acreditando que isso tá acontecendo, isso, né? É que eu também botava minha máscara lá, voltava pro canto e falava assim, olha... Eu trabalho, eu me mantenho, não vou na sua casa pedir nada pra ninguém, e aqui eu vou cuidando dos meus filhos e criando, né? Daí você vê o poder do trabalho da mulher, uma mulher que tem um trabalho. Sim, tem o trabalho e salário digno, né? E o poder também de você ter... Não adianta só trabalhar. Sim, no subemprego, né? Ficar sucateando, trabalhar horas por um retorno muito precário. E mais que isso, né? É ter essa rede de amigos e amigas e também esses diálogos, porque isso nos fortalece. Né? Por exemplo, ouvindo ela, ouvindo sua história, contando a minha, isso nos fortalece. Quantas mulheres? Autoescrita, né? Que o psicólogo mandou. Você sai botando o nome do povo e fala assim, essa pessoa é foda nisso. Mas na época que eu me separei, era muito comum. Você ouvia ainda que mulher separada, as mulheres casadas não podiam estar andando com aquela mulher separada. Exatamente. Separada, né?
um crime, Não, né, agora a Beta? gente busca. A gente adora receita. As Ai, separadas. Olha, Gente gente separado. separada. Vamos falar de gente. O povo animado, essa galera do Essa galera recém-separado. é animada demais, Eles é muito estão bom. tudo quanto é festa e tá todo mundo disposto pro rolê. Pessoal Não, e bom é e recém-separado. O papo é diferente, né? Porque é um É bom papo demais, gente. que você conversa sempre procurando levantar a estima do outro. Ou da Não outra, jogar jogando- como era, Não jogando né? igual era antigamente. Total, né? isso eu acho assim Assim, sensacional. O lugar que a gente. Eu sou feliz pra caramba de viver nessa geração, né? Assim, no sentido que eu consigo observar, né? 30 e tantos anos já. Eu me lembro, eu peguei a separação da minha mãe. Minha mãe se separou com. Eu tinha 18 anos. E aí eu vi o tamanho dos traumas que ela teve que percorrer nesse sentido de que pra ela desquite, essa palavra assim era tinha muito peso e ela tinha vergonha e eu lembro assim que meu avô fazia essa fala e aí eu lembro das caras dela assim meio que se escondendo, sabe? Eu adoro dizer que sou separada, que assim, é outra geração, né? O que você? Sou separada. Ah, e ainda tem mais, né? Sou desquitada. E seus filhos? Eu acho. E seus filhos? É um filho de cada pai. Mas por quê? É Vamos pros dois não brigar. pra dividir trabalho. Um vai um pra lá, outro pra cá. Um filho de cada pai. E aí é isso. Então, assim, mas é muito por conta desse movimento realmente de alteração social, né? E eu não. Quando o meu segundo filho, quando eu engravidei do meu segundo filho, ele tem 6 anos hoje, eu senti ainda, agora, a gente tá falando de uma história de 6, 7 anos atrás, né? Eu senti ainda essa questão do um filho de um outro pai. Eu senti na minha família. Ai, esse preconceito. mas ainda tem. Esse preconceito, essa fala. E eu fui pra um lugar de vergonha, assim, de eu ficar querendo me esconder. Eu tentava não falar sobre esse assunto, sabe? Era algo que me deixava numa situação, assim, complicada. Agora? Eu adoro me divertir com isso, né? Porque eu tenho 3 filhos, os 3 do mesmo pai. Só que a minha família é muito mesclada. Minha mãe é descendente italiana, meu pai é negro. Então tem... Sai um de cada cor. Saiu de cada cor. O mais velho é bem pele escura, o do meio um pouquinho desbotado e o mais novo totalmente desbotado, né? Claro, de pele desbotada da mistura de negro com preto. Tanto que o filho dele mais novo agora é loiro dos olhos azuis. Né? Então, assim, quando eu saía na rua com os 3... Aí eu falava assim, nossa, ninguém entendia nada, separada, cada um tem um pai. Eu falava, você vai cuidar da pensão? Porque não, os 3 são do meu pai. Mas sempre rola muito isso. Independente de ser ou não ser, mudou um pouco a cor e já acha que é pai diferente. Total. Mas eu sempre, ao contrário, eu sempre fazia piada, brincava. Você não te abalava? Porque não era, né? Não, Então, não, mesmo se fosse, não me abalava. Que Uhum. eu sempre tive resposta pra tudo. Falava, eu pego aquela fala e vira na piada. Transforma ela. E depois brinco, faço a pessoa refletir o que ela tá falando. Sim. Pô, o que você tá falando? O que você quer saber? Não, Se e tem qual é a diferença, né? Se tem 3 pais ou não tem 3 pais. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quero. Se eu quero ter filho com um, filho com outro, é meu corpo. Tá. Não pedi emprestado pra ninguém, né? É isso. Então a gente tem que ter resposta e não baixar a cabeça, porque é isso que as pessoas gostam de fazer, de humilhar. Mas é o que Se eles for querem, né? racista, se for machista, todos exista, né? Então a total. gente já tem que ter resposta para cada um deles e levantar a cabeça. Total. Cabeça E ir erguida. embora, né? Gente, eu quero Levanta- dizer que a gente tá Acabando. chegando no nosso... Chegando ao fim. Meu, ficaria aqui Triste. até amanhã. Eu nem falei metade do que eu queria falar. Fala aí Sobre alguma coisinha. projetos de moradia, sobre união, sobre América Latina. Tem sobre... quanto tempo aí Nossa, pra gente? a gente tem que... A gente Olha, tem eu tenho que quanto trazer eu tenho que trazer a Graça por mais uns 50 vezes aqui, A mais ou gente menos. volta pra outras conseguir- vezes. Não, por Pra gente favor, conseguir. cara. E aí a gente Outras fala só de vezes. projeto, só de trabalho. E, enfim, porque, cara, é tão bom conversar com quem tem jornada de luta, de superação e de que venceu, cara. A gente, é desse É tipo de espelho, né? espelho É que a gente espelho, é tem que se espelho. alimentar todo dia. Porque, assim, você tá falando aqui da parte das vitórias, mas só você sabe o chão que você pisou pra chegar aqui hoje. Perrengue. Não, O só barro que você amassou, sabe o filha. barro que você amassou. Então, assim, mas tem esse lugar também, agora, de pôr luz nas coisas boas, né? E a gente precisa também aprender a fazer isso. E eu falo
falando, olhando pra mim, né? Às vezes eu tô tão caótica, tô tão enlouquecida com um monte de problema e de demanda, que aí eu começo a surtar. Eu fico tentando trazer minha cabeça pra esse lugar. Não, pô, faz parte da vida, é um kit completo. É tristezas e alegria. Semana passada eu tava dialogando com meu filho mais novo, né? Tava conversando com... Eu falei, moleque, você veio na hora boa, porque os outros dois primeiro ia pra escola, o dedão do pé saindo pra fora do tênis, porque não tinha dinheiro pra comprar tênis pra calçar, né? Pegava a chuva, botava jornal Acabou. né, mesmo? Era apertado assim. Minha filha. 3 filhos pequenos, por mais que você 3 se boca, vira, três bocas. Hoje as coisas são bem mais fáceis, eu vejo hoje, né? Porque antigamente... Bolsa Família, gente, o Bolsa Família. Antigamente você tinha que comprar tudo, pagar Políticas tudo. públicas, né? Políticas públicas não tinha Não nada. tinha nem nada. Imagina se tinha kit de material escolar, não tinha nada. Nossa, né? uniforme. Uniforme, daí por diante. Então era tudo muito difícil. Hoje eu brinco, eu falo, você nem pegou a parte ruim, a parte ruim pegou os outros dois mais velhos. Pois é. E os dedões saíam pra fora E do tênis. do conga. Pois é, pois é. Não, mas... Lechoval. Nossa, Lechoval. Pode crer, eu lembro. O chulé subia, né? Meu Deus, Mas porque era um tênis barato? Era um tênis barato, mas era parecido com um couro que não molhava. né? Era funcional, né? Era funcional. Dava pra você bater na escola E durava. Né? Durava. E era Imagina material as bom. crianças a semana inteira com O aquele ano inteiro negócio com pegando lechoval. chuva. Pois eu já faço lecheval com meus filhos. Eu também boto faz um ano aqui, ó. inteiro. O Pérez rodar com tênis o ano inteiro também. Então, hoje não. Hoje a gente, pelo menos nas políticas públicas, e graças às participações das mulheres dentro nós do conseguimos incidir muito nas políticas públicas, né? Desde o Bolsa Família, do Bolsa Aluguel, do material escolar e uma série de outros benefícios que hoje, né? A mesma mulher sendo mãe solo, tudo tem alguns benefícios que antigamente não tinha nada. Antigamente só tinha, tipo, você não presta, pra que você parou, pra que você fez filho e daí por diante, né? Então você tinha que na verdade só tem tudo isso porque lá na tivemos várias graças. Tivemos várias graças lá atrás que começaram a fazer esse movimento Começaram de luta, a fazer. Né? E é isso que é importante a gente agora não só acolher isso E continuar. e continuar com a força que a gente tem. Hoje a gente está dentro de um estúdio. E com a os gente espaços consegue, de fala que a gente tem, A né? gente consegue ter as redes sociais para poder brigar em relação a isso. A gente consegue se juntar aqui, né? Em A gente tem potentes pra acesso, poder a gente tem fazer isso acesso acontecer. a advogadas, Sim, tem claro. núcleos que dão essa justiça gratuita. De formação, Exato, de a gente. atendimento, de orientação. Então, assim, tudo. parceiro, hoje a briga tá de igual. Tá a quase gente, pau a pau a gente ali, ó. tá no game, não A gente é? vai chegar Ó, lá, estamos com viu? as costas Tá quase chegando lá. Tá com as A gente vai costas chegar quentes. lá. Total. Então, assim, eu acho que hoje, assim, a gente começar esse primeiro episódio com você, Graça, é você, né? Eu nem perguntei se era a senhora. Você mesmo, né? que senhora. É você, A senhora tá no céu. Poxa, que nada. Então, começar... Aí nem pergunto porque Então, depois você e a Graça já episódios com a tomaram. A gente vai Graça. tomar cerveja hoje. A gente ainda vai sair daqui e vai tomar cerveja hoje. Bobagem, eu e a Graça ainda vão pra reunião, pra parar. Tá pensando que a gente trabalha pouco. Trabalha viu? pouco, Bobagem. né? Mas enfim, e trazer, assim, uma potência, né? Uma mulher igual a você, no primeiro episódio, cara, é muito, muito significativo no sentido de que é isso, cara. Reverência às percursoras que vieram carpir nesse mato aqui. Quando vocês começaram a arar mato, veio carpindo pra poder assentar o terreno pra gente continuar andando. E aí a gente vai carpindo pra frente agora. Vamos carpindo pra frente. Eu sempre falo isso, né? As primeiras mulheres feministas vieram queimando sutiãs. Exatamente. Nós, mulheres do movimento de moradia, viemos derrubando porta e arrebentando, Nós taca pedra. ocupando prédio, né? Então, as outras mulheres agora vêm, tem que vir Tem que pra abrir dar os continuidade. outros caminhos. Né? E aí é um pouco desse lugar de o Isso, quê? né? O campo da tecnologia. A gente está na era digital e é o espaço que mais cresce, um dos espaços que mais cresce. E aí a gente precisa ocupar o digital. E aí o porquê da importância desse projeto? Porque é nesse espaço também que a periferia precisa acessar.
sabe? A linguagem do podcast não é uma linguagem democrática na periferia. O periférico, ele já ouviu falar, mas ele nunca ouviu. Ele nem, às vezes ele nem tem uma plataforma de streaming digital baixada, sabe? Ele ainda consome só rádio, ele ainda vê o YouTube porque é o que tá mais famoso, né? Então só que ele não consome o conteúdo fonográfico, da plataforma fonográfica, por exemplo, porque não chegou ainda, gente, vamos ser sinceros, não chegou ainda na quebrada. Não, até porque é muito caro para conseguir montar, dialogar, pra trazer as pessoas. Mas eu não digo só do fazer, eu digo do consumir. Sim. Esse lugar de consumo na periferia dessa linguagem do podcast ainda não pegou ainda. Não pegou ainda. Eu acredito que é nosso papel levar para as periferias, ensinar as pessoas a utilizar, tá usando. Democratizar essa linguagem. Essa é a palavra correta, democratizar. Democratizar, porque todo mundo tem smartphone hoje, né? Todo mundo tem smartphone. E aí eu percebo muito esse lugar de que tem, mas não usa os recursos, nem sabe da quantidade de aplicativo, quanto que facilita a vida. Por exemplo, a minha mãe não usa banco digital. Por quê? Porque ela gosta de andar no centro lá para poder pagar as contas dela. E assim vai, nesse lugar de assim, acessibilizar tudo que tá aí da tecnologia de modo geral. Então, da nossa parte agora é seguir isso em frente, né? Já vieram lá carpir o mato, derrubando muro, derrubando porta, colocando janela. E agora a gente precisa abrir esses novos caminhos. Total. E aí um dos pontos para poder fechar mesmo, né? Infelizmente encerrar a nossa conversa, mas um dos pontos da gente estar trazendo a Graça aqui hoje e da gente ter unido a potência da Graça com a potência da Anne, com a minha potência, Thaís, Gabriela. Vocês vão aparecer aqui, tá? No final, viu? Minhas meninas estão aqui, então a gente conseguir trazer todas essas pessoas e a gente poder fazer é exatamente para que as nossas filhas não passem pelo que a gente passou, né? Ou pelo menos que seja minimamente menos dolorido do que a gente passou e da história. Porque o que você passou já foi muito sofrido. O que a geração da tua mãe passou, que a geração da minha, agora a gente precisa tentar se ressignificar e trazer isso dentro com as mulheres, dentro de políticas públicas, para poder fazer a parada acontecer. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente disponibiliza, né? Para que as pessoas possam sentar aqui, os seres acessos, humanos, né? Normais, como nós, a gente sentar aqui hoje dentro de um estúdio, lindo, arrumadinho, bonitinho, sabe? Acessível, que a gente pode conversar sobre isso e trazer, né? Essas novas mídias digitais aí, esses novos jeitos de se comunicar, linguagem de né? comunicação. O novo jeito de se comunicar. Eu mesmo não sou uma consumidora tão assídua. Que vergonha. Né? Nossa, eu sou uma vergonha, gente. Que vergonha. Gente, em casa de Ferreira espeta de pau, eu sou uma vergonha. Mas eu também tô aprendendo. Porque eu sou a última geração sem internet, né? Não, e é resistente, né? É um ser humano de 80 anos num corpo tatuado. Um dinossauro, esse sou eu. Nossa. Mas isso também vem se quebrando dentro de mim, pra poder se quebrar, pra vocês terem noção, né? Tá se quebrando dentro de mim, que tenho, assim, uma boa liberdade pra poder fazer certas coisas. Imagina estar aqui, a galera mais velha, né? Então, até a galera mais nova que não tem o acesso. Também. Né? Então, a ideia é a gente conseguir trazer esses acessos pra essas mulheres, pra essas meninas, para os homens, para as manas, para os monas, para todos, entendeu? Tentar buscar a internet gratuita, né? Também, Mesmo para a população, né? Porque também não é barato um pacote de internet. Então a gente tem que democratizar chegar também nesse o lugar acesso também, à né? internet. A gente vai chegar lá, a gente vai. Olha, as mulheres revolucionarão o mundo. Eu vou fazer um pedido aqui, tá? Pra quem tá nos assistindo. A gente quer convidar as nossas parceiras de vida pra finalizar aqui. Vem pra cá, Gabriela Antoniette! E Thaís Zanetti! Isanetão! Produtoras. Coprodutoras. E coprodutoras maravilhosas. Gabriela. Porque Thaís. aqui a gente é uma egrégora, como diz a Anne, e a gente consegue ter uma potência muito maior quando a gente se juntou. A partir do momento que nós se juntamos, filha, Itaquera ficou isso aqui, ó. Não dá pra mais ninguém. A gente já parou de dominar Itaquera, porque a gente já dominou Itaquera. Agora a gente vai dominar outros condados. Outros condados. E vamos embora. E aí, e contando com pessoas que nem O você. mundo que nos segura, né? Não, e muito porque assim, se a gente tá aqui hoje e a gente conseguiu começar, muito por
muita conversa de bar, muita conversa de sofá, muita de lugar de uma trocando com a outra, dizendo, vai, é possível, começa. As vivências, as nossas. Então a gente se fortaleceu. E lá, quando você tinha lá as suas vizinhas que te ajudavam, são as minhas vizinhas aqui, ó. Que ajudam até hoje. Tá vendo? São tipos de conexões que a gente cria que é muito valiosa. Faz muita vida valer a pena, né? No Covid, eu fiquei mal, tal. Quando eu acordava de manhã, no portão da minha casa tinha marmitex, tinha café, tinha pão, tinha não sei o quê, de tudo lá. Então, assim, elas continuam sendo a fortaleza. Olha, que sensacional. Que sensacional. É isso, né? É um apoiando o isso, outro. um apoiando o outro. Meus vizinhos são maravilhosos. Beijo, vizinhos. Vizinho da graça. Olha, e aí eu Me quero... chamem pra tomar um cafezinho, uma cervejinha também é bom. eu também. Vou lá na casa da Graça pra ver se ganha um bolinho, né? A Graça, você tá querendo ir lá pra... Como é que é pra... Trancoso. Trancoso. Caiu o suquinho de burucujá. Caiu no meu papinho. Acabou, chega, não dá mais, chega. Tá, mas vamos... Vai virar conversa, vai virar parada de São Paulo, vai virar conversa de bar. Bom, eu quero agradecer vocês pelo convite, por ser a primeira pessoa, né, a estar abrindo aqui o Falazita. E que ela siga em frente aí, levando a formação e a conscientização para várias mulheres, para várias manas, minas e monas. E aí eu quero, a gente vai colocar assim um modo de finalizar esse podcast, porque, claro, eu falo pra que câmera? Peraí que fecha na câmera 3 que a atriz quis falar isso, é o sonho da vida dela. Certo. Então, assim, claro que eu, como uma boa trabalhadora das artes, né, uma lutadora aí da cultura em São Paulo, que tô aqui encabeçando esta banca, vou trazer sempre num final de programa, uma poesia de alguma poeta periférica. Vou começar com a minha poesia, claro, né? Mas assim, é óbvio. Mas a ideia também é colocar luz no trabalho poético e artístico das tantas e tantas manas que eu conheço aí, que tem trabalhos lindos, potentes e expressivos. E aí, quando eu pensei em uma poesia para trazer, Graça, eu pensei em você, porque eu já tenho algumas poesias escritas. Pensei em você, no que você significa, assim, tanto pra gente quanto pra luta das mulheres de modo geral. E aí eu trouxe essa poesia que chama Bagagem, tá? Uma poesia que eu já apresentei em alguns lugares, em alguns slams. E é assim, tá aqui a minha colinha, mas eu acho que eu tenho ela decorada. Todo mundo traz na mala algum grande trauma a se curar. Incontáveis recomeços a contabilizar. Nossa espécie é regenerativa, perspicaz e capaz de recuperação. Sem desconsiderar os excessos de burrice e a vocação para autodestruição. Nossa espécie compartilha, divide, acolhe, abençoa, é capaz do milagre da multiplicação. A bondade é grandiosa, contagiosa, e a bondade também quando é preciso dizer um sonoro e belo não. Ser bondoso para si é entender os seus limites, conhecer e desviar dos caminhos que te levam à autodegradação. E entender que a passagem por aqui é breve. E quando o rolê é curto e o dinheiro é pouco, você foca nas risadas, se dedica nas piadas, compra só uma coxinha e se revolta somente com o preço que tá custando um latão. Tá aí uma revolta que vale a pena, a inflação. Mesmo assim continuamos em estado de alerta, esperando sempre pela próxima urgência e emergência, triagem e internação. Porque é possível que o fim da jornada seja em um leito de hospital. Sei lá se com cirrose ou com trombose. Só que seja bem idosa, de sua jornada orgulhosa, jamais amargurada, rezo para que não seja abandonada e que na mala dessa última viagem carregue com si somente 3 elementos: amor, aprendizado e gratidão. Olha, toda vez arrepia. Linda. É isso. Obrigada. Muito Graça, amor, obrigada. aprendizado e A gratidão. gente trouxe uma lembrancinha pra você. Né? Nossa, a produtora vai pegar. Ai, gente, eu muito chique de Ai, produção! Cadê o ponto da produção? Ai, gente, maravilhoso. Uma camiseta. Queria que você aceitasse de coração a camiseta da nossa entidade, que é o princípio de tudo, né? Vou abrir para que as pessoas vejam. Aí já tem até ali, ó. Uau! Associação Santa Zita. Vou usar.
Aí já tá aí junto. Vou usar semana que vem, eu tô indo pro Panamá. Maravilhosa. Ela é internacional. Ela já é internacional. Ela é Já internacional. vai Pra levar. reunião de mulheres. já Ai, deixou. maravilhoso. Semana já que leva. vem eu Já tô indo estamos pro aí. Grajaú. Cada Eu, no um, máximo que vou chegar semana que vem é ali no centro de Itaquera mesmo. cada um vai onde seu pé alcança. Pra comprar o lecheval das crianças. Gente, obrigada. Sensacional. Obrigada, que assistiram Obrigada, até aqui, estúdio. né? Obrigada, nosso diretor aí, ó. Arrasamos, Arrasou, salvou a gente. Até o próximo. Beijo. Arrasamos.